Rapaziada, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, vamos falar de outras atividades, né, de outros serviços que têm a ver também com esse segmento que a gente está estudando. Algumas instituições não financeiras ou até assemelhadas a instituições financeiras. Nesse primeiro contexto, eu vou falar um pouquinho da Sociedade de Fomento Mercantil, que é aquela empresa que faz o factoring, a questão da factorização. Muita gente acha que factoring é só trocar títulos. Factoring não é só isso. Factoring é uma empresa de prestação de serviço que auxilia as empresas a fazer uma série de atividades. Organizar a parte financeira, organizar a parte contábil, né? Organizar o fluxo de caixa, controle de caixa, acompanhar as contas a pagar, as contas a receber, ou seja, buscar novos clientes, expandir os negócios, expandir as vendas, atrelada à compra de títulos a prazo. Então, a empresa de factoring, empresa de fomento mercantil, ela atrelada ao trabalho de comprar e vender títulos a prazo. Então, compra um papel. Por exemplo, ela compra um cheque a prazo, ela cobra uma comissão, um fator. Veja, como uma sociedade de fomento mercantil, empresa de factoring, não é considerada uma instituição financeira, logo ela não pode cobrar juros. Ah, mas ela não importa, para efeito de prova, não cobra juros. Ela cobra um fator, ela cobra um fator de compra, ela cobra uma comissão. Ela não é fiscalizada e nem precisa de autorização do Bacen para funcionar e está sujeita a pagar IOF. Está sujeita a pagar imposto sobre operações financeiras, IOF, empresa, sociedade de fomento mercantil. Beleza? Então ela auxilia a empresa nos seus negócios, mas ela não é necessariamente uma empresa do sistema financeiro. Ela atua como uma prestação de serviço e oficialmente ela não cobra juros. Aí um aluno pergunta para mim assim, eu já conheço todas as perguntas dos alunos, o aluno pergunta para mim assim, professor, banco faz factoring? Qual a resposta? Não, banco não faz factoring. Quem faz factoring é a Sociedade de Fomento Mercantil. Ah, mas banco troca cheque. Isso não é factoring. Isso é uma custódia de cheques com antecipação de recebíveis. Custódia com antecipação. Isso é custódia. O banco guarda o cheque para mim, custódia, e me antecipa caso eu precise. Isso é custódia. Então, banco não faz factoring. Banco é instituição financeira. Sociedade de Fomento Mercantil não é instituição financeira, nem é fiscalizada pelo Bacen, mesmo sujeita a pagar IOF. Uma outra empresa que trabalha no segmento, que presta serviço, é uma operadora de cartão de crédito. Geralmente, a operadora de cartão de crédito é uma empresa do mesmo conglomerado bancário, só que é um outro CNPJ. Ela faz a intermediação, né, comercial entre o consumidor, né, e vamos dizer assim, o consumidor e o vendedor, tudo bem? E ela estabelece, né, mais ou menos como prazo de pagamento 30 dias. Então eu sou um lojista, alguém comprou perante mim, a sociedade administradora de cartão de crédito, vou me pagar aquele valor depois de 30 dias. Só que tem um detalhe, eu sou um lojista, um comerciante, eu vendi R$100. Na hora que eu for receber, eu não vou receber R$100, eu vou receber menos. Porque tem um pedacinho, vai ser uma comissão acordada e eu vou receber daqui a 30 dias, só que eu vou receber um pouquinho a menos. Esse valor acordado é da administradora de cartão de crédito. Administradora de cartão de crédito. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? A administradora que faz todo esse trabalho. A administradora que faz todo esse papel. Então, eu sou o cliente agora, não sou mais lojista. Eu compro e pago a fatura. Se eu não pagar a fatura, no dia, eles vão me cobrar uns juros. Existe até uma súmula do STJ que não configura usura, né, a administradora de cartão de crédito cobrar juros. Não cai na lei da usura, mesmo não sendo considerada uma instituição financeira. Tudo bem? Aí veja, alguém compra, alguém vende, a administradora recebe um pedacinho do valor da venda. E detalhe, a administradora ganha com anuidade,
ela ganha com juros e encargos quando a pessoa não paga tudo, porque, né, a taxa de cartão de crédito é uma taxa alta, não é baixa. Também, e também a operadora ganha também, se for o caso, também com o aluguel das máquinas. Lembrando que a aceitação da administradora de cartão de crédito se dá através da bandeira. Então, você tem uma bandeira Visa, que é uma bandeira internacional. Eu tenho um cartão BRB Visa. Então, o BRB, no outro CNPJ, é dono da administradora de cartão de crédito e paga royalties para a bandeira Visa. Beleza? Ela não é instituição financeira, né? Teoricamente falando, não poderia cobrar juros, mas cobra, né? Existe uma súmula do STJ que fala disso. Beleza? Depois, mais na frente, eu falo de tipos de cartão de crédito. Bom, eu falei para você que existem instituições que captam recursos via depósito à vista e via depósito a prazo. Depósito à vista é via caderneta de poupança, via conta corrente. Para você ter uma captação custo zero, o dinheiro tem que estar lá na conta corrente. Captação custo zero. Muitas vezes, para abrir uma conta corrente, um banco comercial ou um banco múltiplo que tem a carteira comercial, ele determina que seja feito um depósito mínimo. E a abertura da conta corrente é a entrada da pessoa no mercado financeiro. Ou seja, a abertura da conta corrente, através de uma proposta, depois vira contrato, é uma forma da pessoa começar a participar daquele mercado. Beleza? Então, a conta corrente, ela tem uma série de vantagens. Eu posso fazer uma ordem de pagamento, posso fazer um saque, uma retirada, um depósito, mandar uma remessa e assim sucessivamente. Movimento minha conta com dinheiro ou com cheque, não é verdade? Cheque é uma ordem de pagamento à vista. Cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então, o cheque predatado é um acordo comercial. Tudo bem? O cheque, né? A gente sabe que um cheque com valor acima de R$100 tem que ser um cheque nominal, nominativo. Abaixo pode ser o portador. O cheque administrativo é um cheque emitido entre as instituições financeiras. Um determinado dia, eu precisava de comprar um bem e eu não queria levar o dinheiro, porque era perigoso sair, né, do dinheiro lá com o banco. Eu fui até o meu gerente e pedi para ele um cheque administrativo. O que o gerente fez? Eu assinei, passei meu cartão, transferi aquele dinheiro para a conta corrente da minha agência bancária, que é a conta do banco. E o banco me deu um cheque dele, que foi um cheque administrativo. Então, o cheque administrativo é um cheque de emissão do próprio banco, da própria instituição financeira. Tudo bem? O cheque predatado, oficialmente, ele não existe. Mas se for aceito e tiver atrelado a um contrato, passa a ser semelhante a uma nota promissória. Lógico que o cheque predatado, mesmo entrando naquela data, dentro da apresentação, dentro da prescrição, ele tem que ter fundo. Caso contrário, ele vai voltar. O prazo para apresentação de um cheque é 30 dias após a data de emissão. Tudo bem? Se o cheque foi emitido na mesma praça, né? Se foi emitido na mesma praça, se foi emitido em outra praça, até 60 dias. Na mesma praça, apresentação, 30 dias. Outra praça, 60 dias. Depois dos 30 ou dos 60, mais 6 meses, que é o prazo de prescrição. Tem o prazo de apresentação, prazo de prescrição. Mesma praça, 30 dias, mais prescrição, 6 meses. Outra praça, 60 dias, mais prescrição, 6 meses. Tudo bem? A gente sabe também que para garantir liquidez no mercado e segurança das instituições, existe um fundo garantidor de crédito, que garante até determinado valor, se determinada instituição financeira tiver algum problema financeiro. Depois eu falo disso. Tudo bem? Nós temos também a caderneta de poupança. Muito importante a caderneta de poupança. Caderneta de poupança é uma forma da gente fazer a captação de recursos e a caderneta de poupança é aquela que, vamos dizer assim, que foi a principal forma no começo, quando principalmente a Caixa Econômica Federal fazia essa atividade, né, para fazer o trabalho, né, que seria o trabalho de captar recursos para, vamos dizer assim, né, você poder fazer financiamento habitacional. Então, ela é extremamente importante, a caderneta de poupança. A caderneta de poupança, ela tem uma remuneração, já falo dela. Só vai ter remuneração se o dinheiro fica lá 30 dias. Uma caderneta de poupança, na realidade, a gente pode até afirmar que é uma forma de captação custo zero, se não ficar lá 30 dias.
Se ficar 30 dias, significa dizer que vai existir uma remuneração. Vai existir uma remuneração. Tudo bem? A caderneta de poupança, ela é interessantíssima e existe uma regra nova com relação a ela. Antigamente, a poupança só remunerava TR mais 0,5%. Só que existe uma regra nova a partir de 4 de maio de 2012. Essa regra nova diz o seguinte: sempre que a taxa Selic for igual ou menor a 8,5% ao ano, a poupança renderá o equivalente a 70% dessa Selic mais o TR. Isso para as cadernetas de poupança a partir de 4 de maio de 2012. Os depósitos efetuados antes de 4 de maio de 2012 seguem a regra antiga. Qual que é a regra antiga? TR mais 0,5% ao ano, que dá uma média de 6,17% ao ano, não ao mês que eu estou falando agora, mais a taxa referencial. Então, recapitulando, existe uma regra nova a partir de 4 de maio de 2012 para a caderneta de poupança. Se a taxa Selic Meta, que é o principal referencial da economia, ficar em 8,5% ou menos, a poupança rende até 70%, ela vai render 70%, né, da Selic, desse valor, mais a TR, que é a taxa referencial. Para as poupanças novas, a partir de 4 de maio de 2012. Para as cadernetas de poupança antiga, fica valendo a regra antiga, que é a TR mais 0,5%. A poupança também tem garantia do fundo garantidor de crédito. Detalhe interessante, que o depósito que é feito, né, no dia 29, 30 e 31, 29, 30 e 31 de um mês, você só passa a contar a partir do mês, do dia 1º do mês subsequente. 29 de fevereiro, faz aniversário 1º de abril. Tudo bem? Porque é o último mês, né? É o último dia do mês. Se for dia 31 de setembro, 1º de novembro, aí ela vai fazer aniversário. A TR, no caso da TR, independentemente se é a regra nova ou a regra antiga, vai ser a TR do mês de aniversário. Se eu depositei e o dinheiro ficou 30 dias, não é captação custo zero, porque eu tive um ganho. O banco movimentou meu dinheiro, mas ele teve um custo, porque tem que me devolver esse valor, tem que me pagar isso. Se, eventualmente, né, eu depositei e não fez aniversário, captação custo zero. O banco movimenta todos os dias, mas eu não vou receber absolutamente nada corrigido. A poupança é isenta na pessoa física de IOF, de tarifas e de imposto de renda. É uma aplicação mais simples e tradicional. Forma de captação via depósito à vista. Forma de captação via depósito à vista. Forma de captação via depósito a prazo, CDB e RDB. Certificado de depósito bancário, recibo de depósito bancário. Tudo bem? A diferença básica dos dois, né, é que o CDB ele é transferível, né, para terceiros. Eu fiz um CDB com o banco e ficou combinado um prazo de 90 dias, por exemplo. Antes disso, eu posso negociar com alguém me antecipa um dinheiro, e o valor do CDB provavelmente é crescido, porque a pessoa vai querer ganhar alguma coisa. Eu posso ir lá no banco e fazer uma transferência, que é um termo de cessão de direitos sobre créditos e títulos emitidos de forma escritural. Isso é o CDB, transferível, endossável. RDB é intransferível e sempre nominativo. Outra coisa, não existe mais CDB e não existe RDB ao portador. Não existe mais CDB e RDB ao portador. Todos são nominativos. Poderão ser feitos a qualquer prazo, tanto CDB quanto RDB. CDB pode ser pré, pode ser pós-fixado, RDB pode ser pré, pode ser pós-fixado e assim sucessivamente. Tudo bem? Sem dificuldade? O Fundo Garantidor de Crédito é uma entidade, teoricamente falando, né, que foi criada sem fins lucrativos para garantir crédito contra a instituição financeira que tiver um problema financeiro. Ou seja, quando você tiver uma instituição que for decretada a sua falência, intervenção, a liquidação extrajudicial, ou o Bacen reconhece o estado de insolvência dela, tudo bem? Então, olha só, o FGC hoje garante por pessoa, por CPF, até R$250 mil contra a mesma instituição, tudo bem? O que ele vai garantir? Depósito à vista, depósito em conta corrente para investimento,
depósito em poupança até 250 mil, depósito a prazo com ou sem emissão de certificados CDB/RDB, letra de câmbio, letra imobiliária, letra hipotecária e letra de crédito imobiliário até 250 mil reais. E também qualquer depósito mantido em conta não movimentável por cheque, né, ao registro e controle do fluxo relativo à prestação de serviço, pagamento de salários, vencimentos, aposentadorias, pensões ou similar. Tudo bem? Cada instituição financeira, de cada operação, ou seja, daquelas operações que vão ter garantia, poupança, conta corrente, letra de câmbio, letra hipotecária, ela vai separar 0,0125% daquele valor, 125 milionésimos por cento para o fundo de garantidor de crédito, que é o FGC. Lembrando que cônjuges são pessoas distintas. Se cada um tiver conta no mesmo banco, cada um recebe até 250 mil, ressalvado o saldo da conta. Se for uma conta conjunta, o valor da conta é 250 mil, teto máximo, respeitado o saldo. Aí você divide o valor, só tem 200 mil, vou receber só 200 mil, é o saldo, 100 mil para cada um. Interessante, fundo de investimento, tem garantia do FGC? Não, porque o fundo de investimento, por exemplo, no caso do banco, ele é administrado pelo banco, ele não é do banco. Então, se o pessoal entende que aquele fundo está mal administrado, você pode mudar a gestão do fundo. Então, mesmo o banco que está tendo uma dificuldade financeira, esse banco, basicamente, está tendo alguma dificuldade, algum problema financeiro, né? Esse banco não é afetado, né? O fundo de investimento não é afetado se o banco tiver um problema de liquidez, de solvência. Porque o fundo, né, ele é administrado pelo banco, mas não é do banco. Significa dizer que é dos condôminos, que fazem parte daquele condomínio. Então, o fundo de investimento não tem garantia do FGC. Quem autoriza o funcionamento de fundo de investimento é a Comissão de Valores Mobiliários. Quem supervisiona a corretora distribuidora de título e valor mobiliário, que também pode administrar fundo de investimento e que não tem cobertura do FGC, é o Banco Central. Beleza? Existem alguns papéis no mercado que são papéis de grande circulação. Um deles é a letra de câmbio. A letra de câmbio é o que a gente chama de cambiária legítima. É a cambiária de verdade. A letra de câmbio é aquela onde você tem uma triangulação. Você tem três pessoas. Quem tem o direito de receber, quem tem que pagar e eu quero transferir, eu quero receber, o que tem o direito de receber, esse crédito é um terceiro. O sacador, quem tem o direito de receber, emite a nota. O sacado está devendo, ele tem que pagar. Só que eu indico um tomador beneficiário daquela letra de câmbio para ele receber. Tudo bem? Esse documento é um documento muito utilizado numa triangulação, principalmente pela sociedade de crédito, financiamento e investimento. O tomador beneficiário vai receber naquela data. Se ele não receber, ele vai em cima do sacado. Se ele não receber, vai em cima do sacador, que é a pessoa que passou o crédito para ele. Admite endosso de letra de câmbio? Sim. Admite avalista? Sim. Aval é diferente de fiança. Aval é para título de crédito. Fiança é para contrato. Tudo bem? Nota promissória. Também é uma cambiária legítima, parecida com a letra de câmbio. Diferença básica que só tem duas pessoas. Sacador e o sacado, né? Ou seja, quem emite é o sacado, tudo bem? E o sacado, nesse caso, a gente não diz que tem aceite, porque o próprio emitente vai assinar que está devendo. A letra de câmbio tem aceite, porque quem emite não é o sacado, é o sacador, é quem tem um crédito a receber. Ele emite, o cara assina que está devendo, o sacado. Admite, aceite. Também a nota promissória é um documento, uma cambiária legítima, não é questionável, né? É um documento que, se não for pago, pode ser protestado, pode ser executado. Também admite aval, também admite avalista. Tudo bem? E no caso, né, de ser casado, tem que ter a outorga conjugal. No caso da pessoa que é casada, tem que ter a outorga conjugal. O cônjuge tem que aceitar que a pessoa está devendo, tem que aceitar que tem aquela dívida ali. Tudo bem? Fácil, difícil? Sem dificuldade, né? Bom, então continuando aqui, só para a gente se organizar aqui, pegando meu roteirozinho aqui, olha só, vamos falar um pouquinho agora
né, sobre um pouquinho mais do mercado de câmbio. Eu já tinha falado anteriormente o mercado de câmbio para você, eu tinha falado que a gente faz as operações de compra e venda de moeda estrangeira, né? Mas vamos falar um pouquinho mais do mercado de câmbio. Já falamos das garantias do Sistema Financeiro Nacional, falamos dos papéis, não é verdade? Então vamos falar um pouquinho mais do mercado de câmbio, que é um mercado extremamente importante dentro do nosso contexto. Professor, mercado de câmbio mercado de câmbio é aquele onde o Bacen, né, e as instituições autorizadas, né, vão fazer as suas operações de compra e venda de moeda estrangeira. Você vai fazer uma política cambial, né? Você tem uma taxa de compra e uma taxa de venda. A diferença entre compra e venda a gente chama de spread bancário, tudo bem? Nós temos os dealers, que são aquelas instituições, né, que são autorizadas pelo Bacen a operar no mercado de câmbio. E além disso, além de ser autorizado, é escolhido pelo Bacen para fazer os leilões informais de compra e venda de moeda estrangeira. Quem é autorizado a operar nesse mercado? Banco, corretora, distribuidora de títulos e valores imobiliários, agentes de turismo, os hotéis e os meios de hospedagem e os clientes dos autorizados anteriores, além da ECT, Empresas de Correios e Telégrafos. Esses podem participar deste mercado, que é um mercado importantíssimo, que é o mercado de câmbio. Nós temos o câmbio, que é o câmbio oficial, livre ou comercial. A gente tem as operações dos governos de empréstimo e as operações de comércio exterior. E nós temos o câmbio flutuante, ou câmbio turismo, que é um câmbio para você comprar, né, moeda para você viajar, para receber uma doação, uma herança, para fazer uma remessa para alguém que está fora do Brasil, pagar um tratamento de saúde, né? O câmbio livre ou comercial, o câmbio flutuante ou câmbio turismo, são câmbios oficiais. Câmbios oficiais, beleza? Regulamentados. Existe o paralelo, mercado negro, que não tem essa garantia, não é regulado, né, pelo Banco Central, corre às margens da lei e é um mercado que a gente não pode, de fato, né, comprar e vender moeda porque é ilegal. A taxa de câmbio é o valor da moeda, ou seja, real para dólar, dólar para real. Então você tem a taxa de compra e a taxa de venda. A compra, eu vou comprar uma moeda estrangeira, o banco vende para mim, né, eu vou comprar, o banco vende mais caro. Se eu for vender a moeda que eu tenho, o banco vende mais barato, o banco compra mais barato. Então o banco compra mais barato, vende mais caro. A diferença é o spread. O spread. Qualquer operação de câmbio é regulamentada pelo Bacen, mas grande parte não precisa de uma autorização prévia, porque já consta na CNC, consolidação das normas, né, nas normas cambiais, tudo que vai acontecer. Então o Bacen fiscaliza tudo através do Sisbacen, as operações que acontecem nesse mercado, onde as instituições financeiras operam com câmbio. O câmbio manual é quando a gente troca moeda estrangeira de verdade. O câmbio sacado é um papel, é um documento, é um título representativo, cheque viagem que você troca, por exemplo, por moeda estrangeira. Tudo bem? Então, moeda estrangeira é importante? É. Ter um contrato de câmbio com o banco é importante? Comércio exterior. Eu sou um importador. Eu compro coisa lá de fora, só que eu não tenho dólar, eu tenho real. Então eu vou no banco, compro moeda estrangeira e o banco repassa para o meu fornecedor lá. O que é isso? Contrato de câmbio. Eu sou um exportador, estou vendendo produto. Alguém deposita lá para moeda estrangeira, o banco vai lá e me passa aquele dinheiro. Só que o banco não me passa em dólar, ele me passa em real. Eu recebi em dólar, quero vender para o banco compra mais barato. Eu vou pegar aquela cotação mais baixa. Se eu tenho moeda estrangeira, não é verdade? Né? Se eu, por exemplo, eu sou um importador, eu tenho reais, e eu quero comprar alguma coisa que está lá fora, eu vou comprar a moeda do banco. O banco vai me vender a moeda, pelo valor mais caro, a cotação maior, e vai transferir para a pessoa que está lá fora. Ou seja, eu preciso de um banco para fazer contrato de câmbio, que é compra e venda de moeda estrangeira. E principalmente para um exportador, aquele que vai exportar, existe uma ACC, antecipação sob contrato de câmbio. Ou seja, num determinado período antes de embarcar a mercadoria, eu já tenho um contrato, eu posso ir no banco e pelo contrato de câmbio eu posso antecipar aquele valor que eu tenho a receber em moeda estrangeira. Isso vai me ajudar, né, a bancar, vamos dizer assim, a financiar, né, a minha produção.
Eu posso fazer isso na exportação até 180 dias antes do embarque ou, né, no caso, basicamente, da exportação até 360 dias depois. Tudo bem? Então, a primeira fase, só retificando uma informação, a primeira fase, antecipação, até 360, não 180, 360 dias antes de embarcar a mercadoria. Eu posso antecipar tudo ou parte daquele valor que eu vou receber. Tudo bem? A segunda fase, eu posso solicitar antecipação até 60 dias pós o embarque, até 180 dias do recebimento. Até 180 dias. Se for antes é ACC, se for depois vai ser ACE, que a gente chama de antecipação ou adiantamento de cambiais entregues. Ou seja, eu sou exportador, sou diretamente beneficiado para fazer operações com banco nas operações de comércio exterior. Posso fazer um ACC até 360 dias antes do embarque ou até 180 dias antes depois do embarque, só que 60 dias depois do embarque tem que solicitar. Ele me antecipa aquele valor que eu teria que receber. Tudo ou parte. Eu vou receber em dólar, moeda estrangeira. Se eu estou recebendo antes... Se a pessoa não pagou para mim ainda, vamos colocar assim, o banco está me antecipando, porque o contrato de compra e venda já existe, o banco cobra um valor. E se eu estou recebendo moeda estrangeira e o banco deposita para mim em reais, o banco está comprando moeda estrangeira. Então, no spread, ele compra por um valor mais baixo. Banco faz isso? Faz. Banco é igual o Vasco da Gama. Banco não joga para perder. Tudo bem? Tranquilo? Eu preciso do banco? Preciso. Se eu vou fazer uma remessa para o exterior também, alguém que está doente, etc. e tal, o banco também faz o contrato de câmbio, não a antecipação, o contrato de câmbio para mim. Quem fiscaliza tudo isso é o Sisbacen, no caso da instituição financeira, e a Siscomex, no caso de empresas que operam na questão do comércio exterior. Siscomex interliga o Bacen, a Secretaria da Receita Federal, né, a CACEX, que é a Carteira de Comércio Exterior. Todo mundo vai através da Siscomex. E no caso dos bancos que operam, Sisbacen, Siscomex, empresas que operam no setor, mais a Receita Federal que vai fiscalizar a operação, que tem tributação, Siscomex. Banco, quem trabalha, né? Banco que opera em campo, quem fiscaliza o Bacen na pessoa do Sisbacen. É claro que o Bacen também tem acesso ao Siscomex, só que o Siscomex, Receita Federal, Carteira de Comércio Exterior e o Bacen. Tudo tem que ser fiscalizado, tudo devidamente fiscalizado para verificar se a operação é legal. Lembrando que em muitas dessas operações nós temos também a questão da tributação. Em muitas dessas operações também existe o pagamento de imposto, principalmente quando há importação e quando há exportação. Então tem que ter uma fiscalização, né? Antigamente, antes do governo Collor, nós tínhamos várias barreiras à entrada de produtos aqui. Hoje essas barreiras são menores, mas mesmo assim que tem que ter uma fiscalização para saber o que está entrando, se está tendo tributação, se está tendo pagamento, se não está tendo, e assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo? Matéria fácil até aqui, né? Sem dificuldade. Show de bola, galera!